Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos tratar acerca de uma questão sempre muito polêmica e, sobretudo, uma questão sempre muito controversa em relação ao direito do trabalho. A pergunta que nos chegou aqui no nosso canal do YouTube a partir de uma trabalhadora foi no sentido de que a falta de emissão da CAT, da comunicação de acidente de trabalho, aquele documento formal que a empresa deve preencher, deve emitir em caso de acidente de trabalho ou doença ocupacional. A falta deste documento retira o direito do trabalhador à estabilidade provisória? Bom, primeiro é importante a gente estabelecer os dois direitos que estão previstos nessa pergunta. Primeiro, a emissão da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. Isso é uma obrigação da empresa que tem um trabalhador que se acidentou ou que tem uma doença ocupacional, e é um direito do trabalhador ter este documento em mãos. Obviamente que este documento ele não serve apenas para comprovar a existência do trabalhador de uma patologia, de um acidente. Esse documento serve inclusive como dados do próprio Estado, da própria federação, como tipo de estudos, para saber quantas pessoas efetivamente estão com problemas de saúde decorrente de acidente de trabalho, inclusive para a criação de pautas de matérias de ordem pública, de pautas políticas aí que envolva a vida e a dignidade do trabalhador. O outro ponto dessa pergunta é com relação à estabilidade provisória. Como a gente sabe, a lei trabalhista ela estipula uma estabilidade provisória de 12 meses para todas as pessoas que ficaram afastadas do seu trabalho pelo INSS em tempo superior a 15 dias e que tenha relação com o trabalho, ou seja, decorrente de acidente ou doença ocupacional. Então, é importante a gente destacar que todas essas pessoas que sofreram acidente de trabalho ou têm uma doença ocupacional e ficaram afastados pela Previdência Social por tempo superior a 15 dias, têm direito a uma estabilidade provisória de 12 meses, ou seja, ela não pode ser dispensada do seu trabalho pelo período de 12 meses. E a pergunta aqui é bastante interessante, porque ela tem uma conotação de comprovação. Se a empresa deixa de emitir a CAT, obviamente que ela não está reconhecendo a existência de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional. O trabalhador, então, deixa de ter o direito à estabilidade provisória? E a resposta é não. Vejam, meus amigos, essa estabilidade permanece intacta. Vejam, a Lei 8.213, no seu artigo 22, estipula uma multa para a empresa que não realiza este documento, que sonega esse documento, que não preenche essa documentação de maneira correta. Porém, seria muito simples se a empresa deixasse de realizar um ato formal, pagar uma dívida, porém ficar isenta de ter uma estabilidade provisória com aquele funcionário. Seria muito simples se a empresa pudesse optar: não vou emitir este documento e, por isso, não vou precisar garantir uma estabilidade provisória. Isso não é a verdade dos fatos. Na lei trabalhista, o que deve ser prioridade é o princípio da primazia da realidade. O que isso significa? Pouco importa o que estão nos documentos. O que importa é a verdade, o que importa é a realidade. Então, se o trabalhador sofreu um acidente ou tem uma doença ocupacional, porém a empresa não emitiu esse documento na forma prevista da Lei 8.213 de 1991, obviamente que esse trabalhador terá os mesmos direitos com relação a essa empresa. Se esse trabalhador for demitido por essa empresa dentro desse período de 12 meses, obviamente que ele vai poder se socorrer dentro da reclamação trabalhista, dentro de um processo trabalhista, dentro de uma reclamação trabalhista, para cobrar a sua reintegração ao seu emprego ou uma indenização substitutiva. A mesma pergunta que fazem com relação a isso é com relação à existência do reconhecimento do INSS, da Previdência Social. Muitas pessoas vêm nos perguntar o seguinte:
Doutor, eu tenho uma doença ocupacional, porém o INSS de maneira equivocada não considerou como uma doença acidentária. Me deu o B31 e não o B91. Como todos sabem, o B31 é auxílio-doença de qualquer doença. O B91 são para doenças relacionadas a acidente de trabalho ou doença ocupacional. Então, as pessoas às vezes fazem uma relação no seguinte sentido: o INSS não reconheceu a doença ocupacional e por isso a empresa também não vai ser obrigado a reconhecer a minha estabilidade provisória. A gente sempre diz, não tem uma relação direta. Obviamente que a empresa não está vinculada ao INSS e vice-versa das suas interpretações quanto doença ocupacional. O fato é, se o trabalhador entender que ele foi afastado num tempo superior a 15 dias, e este afastamento tem uma conexão direta com o seu trabalho, trata-se de uma doença ocupacional ou fruto de um acidente, ele vai ter estabilidade provisória. E se a empresa negar esse direito, ele tem que se socorrer ao Poder Judiciário, à Justiça do Trabalho, para poder ser reintegrado ao emprego ou receber uma indenização substitutiva. Então, essa é uma circunstância muito importante, que tem muita dúvida e, obviamente, que isso estende o direito do trabalhador. Se a empresa não emite a CAT, ele vai perder os direitos indenizatórios, como dano moral, dano material, pensão vitalícia? Obviamente que não. O que vale para a Justiça do Trabalho é sempre a realidade dos fatos. E a falta de uma formalidade, que tem lá uma estipulação de multa na Lei 8.213 de 91, não pode ser uma decisão da empresa. O direito do trabalhador permanece sempre intacto, independente de qualquer formalidade não cumprida pela empresa. E outro ponto bastante importante, que inclusive nós temos outro vídeo aqui no nosso canal. A CAT, quando ela não é emitida pela empresa, o próprio segurado, o próprio trabalhador, ele pode emitir através de uma entidade sindical, através do próprio médico, os seus familiares, ele próprio pode preencher o formulário e preencher e emitir uma CAT. Então, essa falta de formalidade praticada pela empresa não pode ser impeditivo de reconhecimento de qualquer outro direito, ainda mais os direitos trabalhistas. A gente pede, se você quiser saber mais sobre esse tema, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e também nos siga no Instagram, no @saberalei. Um forte abraço e até um próximo vídeo.